Olá, senhores! Tudo bem com vocês? Aqui é o 95 dos Santos e eu estou com mais um vídeo no YouTube. E o assunto de hoje é algo que, acredito eu, já está batido, mas eu quero dar minha opinião, que é a nostalgia gamer. Então, se você gosta desses assuntos, não deixe de ver o vídeo até o final e se deixar a sua opinião nos comentários. E caso você goste do conteúdo, considere dar um like e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O assunto de nostalgia não é novo, ainda mais no mundo gamer. Todos nós temos lembranças marcantes de nossa infância, bons ou ruins. E vivemos em um mundo em que as novidades são jogadas em nosso rosto a todo momento, fazendo a gente criar um hype que muitas vezes não é satisfeito. Mas por que não é satisfeito? Uma das causas levantadas pode ser a nostalgia. É sabido que muitas lembranças nossas são atreladas a nossos sentimentos e sensações, tanto que marcam nossas vidas de maneira única. Vamos descobrir como funciona a nostalgia. Nostalgia, de acordo com a Wikipedia, é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal por momentos vividos no passado, associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. A nostalgia ela é diferente da saudade, pois a saudade é direcionada a um alvo ou um momento específico, e até pode ser superada pela presença ou repetição, já que a nostalgia não pode ser superada no campo físico, pois diz respeito somente a uma visão idealizada de passado que cada um possui. E, querendo ou não, o mundo gamer mudou bastante desde a época do Pong. As exigências foram aumentando com o passar dos anos, e o gosto do gamer também. E o que isso acarretaria no futuro? De acordo com o site Sebrae Digital, a indústria global de games movimentou 197 bilhões de dólares em 2022, segundo a estatista, apresentando alta em relação aos 184,9 bilhões de dólares registrados no ano anterior. A expectativa para os próximos anos, segundo as projeções da estatista, indicam que o mercado global de games deve crescer em média 12,1% ao ano até 2027. Para 2023, é esperada uma movimentação de 221,4 bilhões de dólares, enquanto em 2024, mundialmente, devem circular 242,7 bilhões de dólares no setor. Isso significa que então a qualidade dos jogos é excelente e tende somente a melhorar, né? Bom, depende. Em relação aos gráficos e aproximação com o cinema, pode até ser, afinal temos muitos jogos que parecem praticamente filmes. Mas notei uma reclamação com relação à qualidade e o hype, que muitas vezes é quebrado no momento do lançamento. Fora que muitas empresas, outrora referências em desenvolvimento e publicação de jogos, estão falhando miseravelmente em entregar os seus games. Tá, mas o que a nostalgia tem a ver com isso? O fato citado anteriormente criou uma onda de nostalgia, fazendo muitos enxergarem como jogos que dedicaram seu tempo na infância eram melhores, mais competitivos, mais vivos. Mas será mesmo? Muito do que a gente enxerga como um jogo antigo bom está atrelado aos nossos sentimentos, como dito anteriormente. E então, de certa forma, é uma visão romântica que você acaba criando sobre o game. Longe de dizer como você deve gostar ou não do seu game. Mas o fato é que queremos recordar mais as sensações que tínhamos ao jogar games naquela época do que propriamente jogar aquele jogo. Claro que, referente à sua época, sem querer ser anacrônico, muitos jogos eram incríveis, mas sejamos francos, não já aconteceu de você revisitar aquele game anos depois e notar diversas falhas e erros que não víamos quando crianças? Faz esse teste quando tiver um tempo.
É bom mencionar que isso também gerou jogos indies, com muitos tentando reviver aquele espírito dos jogos retros. Muito bem-vindos, logicamente. As grandes empresas desenvolvedoras, atentos a este apelo dos retro games e querendo lucros também, decidiu capitalizar esse sentimento. E aí começou um problema. No intento de conseguir muito dinheiro com a nostálgica, empresas relançaram jogos antigos, em kits, com alguma coisa a mais, a preços estratosféricos. Também foram criados consoles retro games, que simulam muitos consoles antigos, permitindo levar a experiência a novas gerações de games, assim como pessoas de épocas mais antigas de jogos. É necessário mencionar que no Brasil, a procura de consoles e cartuchos antigos, TV de tubo, gerou uma bolha que encareceu muito o preço deles, tornando-os super raros, segundo influenciadores e pessoas que veem como investimento de valoração, como ativo para especular. Será que eles valem tanto assim aqui no Brasil? Quem não se lembra da Tectoy, com o seu relançamento do Mega Drive 2017, o hype que gerou e o que ela entregou? Foi gerada uma chuva de críticas, alguns procuraram melhorar o produto, mas no fim ainda tem gente procurando o Mega Drive dos anos de 1990. Isso só para citar um exemplo. Será que daqui a uns 20 anos teremos essa mesma questão, mas com os consoles de jogos de hoje? A sociedade mudou, evoluímos em tecnologia, mas ainda temos muito a alcançar? Chegando à conclusão, na minha opinião, a nostalgia é um sentimento necessário e bastante explorável. É uma sensação maravilhosa você revisitar aqueles games que marcaram a sua vida. Mas será que realmente você não está querendo apenas reviver o sentimento do que realmente parecia aquele jogo? Não podemos ser emocionados e dispostos a pagar fortunas às pessoas e empresas por querer se aproveitar da sua nostalgia. Quem é desse nicho vê que tem bastante picaretas por aqui, muitas vezes pegando algo que estava em sucata e querendo vender a preço de ouro, utilizando termos como no estado, funcionando mas falhando, coisa e tal, raridade. Coisas de preços estapafúrdios e vendedores enfadonhos. A coisa boa é que a história dos games, assim como sua cultura, intensificada com a chegada dos emuladores, permanece firme e forte. É um tema que une os retro gamers, os novos entrantes e com certeza os que virão no futuro. E essa história de games e nostalgia, meu amigo, está longe de acabar. Muito obrigado por você que chegou até aqui no vídeo e se você gostou do conteúdo, dá um like e se inscreve. Só vai levar um tempinho seu. Aproveita e já faz o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que temos outros vídeos nas playlists de análise e teste de performance. E um sincero obrigado aos inscritos que me dão a chance de criar novos vídeos. Um muito obrigado e valeu!